Olá, então hoje é o dia 28 de novembro de 2015. Já estamos aqui com a lição número 1 do primeiro trimestre de 2016. Né? Essa semana vai trocar para dezembro. E bem logo estaremos em 2016 estudando essa lição aqui. Eu estou gravando hoje o vídeo e, aliás, hoje também já estava escrevendo o estudo de domingo da segunda lição de 2016, né? Um estudo um pouco na frente que os outros. Santíssimo e poderoso Deus, por favor, mais uma vez esteja conosco, com todos nós, para que possamos fazer tão somente a Tua vontade. Sejamos instruídos por Ti e que não caiamos como caiu o primeiro anjo que pecou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, o título da lição dessa semana é um título muito curioso, mas realista. Crise no céu. Gente, isso nunca era de esperar. Se pode explicar essa crise no céu, mas não se pode justificar. O verso de Apocalipse 7, 10 diz assim: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Lúcifer. Vou tentar resumir aqui essa semana. Lúcifer talvez tenha sido a primeira criatura de Deus. Não é? Pode até ser. Isso não dá para afirmar com certeza. Mas com certeza o que nós sabemos é que ele era a maior autoridade criada no universo. A senhora Ellen White explica claramente que ele era encarregado de várias coisas importantíssimas, da maior importância no céu. Por exemplo, ele era encarregado do louvor no céu, da adoração a Deus no céu. Logo, o louvor e a adoração, especialmente a adoração, o louvor que também é adoração, são os momentos mais importantes, a atividade mais importante que existe no universo. E Lúcifer era encarregado dessa atividade. Então, como vinha dizendo, ele teria que ser a maior criatura, mais poderosa criatura mais inteligente para conduzir essa atividade. Assim deve ser em nossas igrejas, em todos os lugares. Nós devemos escolher, com muita oração, as pessoas mais capacitadas, mais consagradas, mais fiéis, mais pelo está escrito, nessas questões de louvor, de música, de cântico, de adoração na igreja. Esse foi o critério que Deus usou com relação a Lúcifer. Pois bem, mas o que foi que aconteceu? Isso é simplesmente incrível, quase não dá para acreditar que essa criatura, eu vou já examinar um pouquinho aqui em Isaías, essa criatura olhou para si mesmo, que assistia ao lado do trono de Deus, que estava sempre assim junto com Deus. Essa criatura olhou para si mesmo e se achou tão lindo, tão perfeito, tão poderosa. Essa criatura tão poderosa, tão importante, a mais alta criatura de todas as criaturas, o mais elevado anjo de todos os anjos. E ele começou a estimar essa ideia, começou a pensar nisso, muito interessante. Eu sou o maior. Isso já é um problema. Isso é o início de um grande problema. Essa é a causa inicial, a raiz das coisas ruins. Começar a se olhar e começar a se achar, né? Mais que é.
E Lúcifer continuou se imaginando e continuou querendo ser mais do que na verdade ele era. E lá pelas tantas ele sentiu inveja de ser Deus. Na realidade ele sentiu inveja de Jesus Cristo. Resumindo, havia 3 lugares no trono. Há 3 lugares no trono. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre dizem esses 3 membros da autoridade divina que é Deus, né? Os 3 são Deus. Não existem 3 deuses, existe um Deus. Esses 3 são tão unidos no amor que eles formam um só, como um casal, um homem e uma mulher devem formar um só, uma só carne, né? É o mesmo princípio. Lúcifer queria ocupar o lugar de Cristo. Em Apocalipse diz que o lugar de Cristo é no meio do trono. Lúcifer queria sentar no lugar de maior honra, no meio do trono. Ele queria ser mais que todos os 3. E para sentar naquele lugar teria que tirar Jesus Cristo dali. E aí começou a sua campanha, porque Jesus Cristo, assim como foi aqui na terra, é o ensinador de todas as coisas. Jesus Cristo é o Criador aqui na terra, ele é uma das funções dele. Não que os outros, que o Pai e o Espírito Santo não possam criar, não tenham poderes. Tem, todos os 3 têm os mesmos poderes, mas eles dividiram as funções entre si, e isso nós vamos entender melhor um dia quando estivermos lá. Então Lúcifer queria a maior honra, queria o lugar de Cristo. E aí ele começou a fazer uma campanha, etc., no sentido de dizer que o céu tem que ser aperfeiçoado, que tem que ser melhorado, que as coisas não estão tão boas quanto parece. E um dos argumentos dele era muito poderoso. Vamos melhorar, etc. E foi criando simpatia. A ideia de melhorar sempre é uma ideia boa. Sempre é uma ideia aceitável. Se vem alguém na igreja, se vem alguém na empresa ou no governo, eu estou com umas ideias aqui para melhorar, etc. Então vamos ouvir, né? E se vê alguém assim, olha, vamos derrubar aqui, vamos piorar as coisas, ninguém vai ouvir. Agora imaginem, a fonte desse argumento vem de ninguém menos do que o responsável pelo louvor no céu, do que a maior autoridade criada no universo, aquele que assiste ao lado de Deus. Será que não merece credibilidade? Portanto, ele era falso, etc. Portanto, muito cuidado. Porque ao longo da história do povo de Deus, lá de Israel, ao longo da história da igreja, grandes autoridades causaram grandes desastres no povo de Deus. Nos tempos dos reis, Israel, nós estamos estudando aqui Jeremias, no trimestre passado, as piores criaturas que desviaram o povo de Deus eram os reis e os sacerdotes. Os reis que deviam dirigir politicamente a nação, os sacerdotes que deviam dirigir espiritualmente. Esses é que desviavam. Assim no céu foi também. A maior autoridade criada no céu foi a que fez a campanha. A sua campanha era tão sutil no sentido assim, vamos melhorar, né? Uma certa altura em diante, eu creio que mais ou menos no início, Jesus Cristo entrou em ação e começou a dizer, Lúcifer, não é assim. Vamos no diálogo, e foi no diálogo. Jesus foi alertando, você está no mau caminho, isso vai dar coisa ruim, etc. E eu creio, a uma certa altura não teve mais conversa, houve uma guerra no céu. Não está escrito em lugar nenhum, isso aqui é uma hipótese minha apenas. Portanto, ninguém vai ficar autorizado a dizer que foi assim como eu disse. Mas eu creio que essa guerra foi uma guerra de argumentos, foi um debate. E houve um vencedor nessa guerra de argumentos. Eu não creio numa guerra
de luta física. Vai para lá, vamos. E se pegar no soco e na bofetada, etc e tal. Eu não creio que uma coisa dessas teria acontecido no céu. Por quê? Por que eu creio assim? Porque Deus tem uma autoridade gigantesca que vem do seu pensamento, que ele pode exercer só pelo pensamento ou, se quiser, pela palavra. Né? Exemplo, e exemplos não faltam, mas vou dar um só. Quando Jesus estava por ser preso, ao ele pronunciar ali que ele era Jesus Cristo, que foi que aconteceu? Soldados todos caíram no chão para trás. Ele não deu nem um empurrão, não deu nem um chute, não usou espada, nada. Eles caíram para trás, no chão, subjugados pelo poder da palavra e não pelo poder de força física. Por isso eu creio que no céu essa guerra foi uma guerra nesse sentido. E eles foram expulsos. Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu. E agora ele tinha a sua autoridade, que ele mesmo se concedeu, não era uma autoridade legítima, porque ele mesmo se imaginou essa autoridade, ele vivia no mundo da imaginação, ele se fez autoridade, não é legítimo porque ele não foi escolhido, ele não foi eleito, ele não foi determinado pelo Criador, porque no universo, aqui na Terra tem eleição, tem essas outras coisas, mas no universo não tem nada disso. No universo recebe autoridade quem Deus quer dar autoridade. Ele tem esse direito porque ele é o Criador. Por isso, ele é o dono. Ele criou tudo e por isso ele tem todo o direito. Acima desse direito de criação, ele tem outro direito. É o direito do princípio pelo qual ele administra todas as coisas. Ele ama, ele é amor, ele ama. Portanto, ele faz o bem, ele quer o bem. Logo, quem cria e também é o bem, tem todo o direito. Né? Não precisa ser escolhido, não precisa ter eleição, etc. É um direito natural dele. Pois bem, aí, segundo consta, não vamos entrar nesse aspecto, mas Lúcifer teria abordado outros planetas, ou pelo menos um outro planeta, mas enfim, chegou aqui na Terra. Isso tudo aconteceu mais ou menos nessa época da criação. Inclusive Lúcifer ficou invejado de que Deus iria criar aqui a Terra e ele não foi convidado. Né? Isso está nos livros de Ellen White. E não foi tão difícil subjugar a Terra, porque haviam só 2 seres inteligentes, não se tinham reproduzido ainda. E ele passou a conversa em Adão e Eva com relação à obediência a Deus e eles obedeceram a Lúcifer, comendo o fruto. É um ato muito simples, não era para comer daquele fruto, só isso. Aquele fruto não tinha veneno, aquele fruto não era algo que explodisse, que, enfim, o fruto em si não matava ninguém. A questão era obedecer ou desobedecer, só, simples, só. Eles Adão e Eva receberam a autoridade de Deus e para exercer essa autoridade teriam que seguir a lei de Deus, que é a lei do amor, usando essa lei para administrar o planeta. E isso é obediência. Né? E para demonstrar essa obediência, deveriam simplesmente não comer daquele fruto. Só. Ponto final. Portanto, a única maneira de fazer eles perderem a autoridade que receberam e caírem, se tornarem mortais, era fazer com que comessem daquele fruto. Não tinha outro jeito, não havia outro jeito. Pois bem, conseguiu, Lúcifer conseguiu. Né? E fez isso, fez eles cair. Né? Então está aqui a parte aqui, o príncipe desse mundo, ele, por essa via ele se tornou príncipe desse mundo, porque ele recebeu de Adão e Eva a autoridade que eles haviam recebido de Deus e transferiram para Lúcifer. Agora ele era o príncipe desse mundo. Foi príncipe desse mundo até o dia em que
Jesus foi morto, e foi morto sem nunca ter pecado, portanto ele foi morto injustamente, recebendo assim o direito de perdoar os pecados, porque ele morreu pelos outros, morreu por mim, morreu por você. Ele sofreu os meus pecados, sofreu os teus pecados e morreu por esses pecados. Portanto, agora esses pecados pertenciam a ele, não foram cometidos por ele, mas pertenciam a ele. Logo, ele tem o direito legítimo de perdoar os meus pecados. Se tão somente eu me arrepender. Aliás, na verdade, os pecados estão perdoados, eu é que tenho que aceitar o perdão. Logo, também ele tem o direito legítimo de me salvar, de me tornar outra vez perfeito, imortal. Eu e vocês todos. Ele tem esse direito, é um direito legítimo, que ele conquistou na cruz. Bom, então ele foi expulso do céu com aquela peleja, e aqui na terra a batalha continuou, e continua até hoje. Agora ele é um vencido, né? Ele é vencido. Ele vai ser morto, vai ser liquidado no final do milênio. E tudo o que eu tenho que fazer hoje é aceitar a vitória que Jesus Cristo conquistou para mim, e você tem que fazer a mesma coisa. Né? Então façamos isso. Que Deus nos abençoe a todos e que nos conceda a vitória, que nós aceitemos essa vitória. Essa é a graça. Está aqui a vitória. Quer? Aceita. E que Jesus volte logo e que nós sejamos todos em Jesus vencedores. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que sempre sejamos ao lado de Jesus e ao seu lado sejamos vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.